Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fabrício Pantano e começa agora o segundo módulo do PROACAF. Orientações para a elaboração de questões do tipo ENAD. Vale lembrar que se você perdeu o módulo 1, retorne ao item anterior e aprecie o nosso material. Vamos lá? Aqui, pessoal, nós temos como princípios norteadores a exigência educacional contemporânea. O que se exige dos nossos alunos hoje em dia? Nós, como professores, trabalhando aulas durante o processo de formação do conhecimento, temos que desenvolver competências e habilidades mentais dos nossos alunos para que os mesmos consigam interpretar, produzir textos, estabelecer relações, argumentar, propor soluções, administrar conflitos, ou seja, desenvolver competências e habilidades nos nossos alunos de modo que ele consiga solucionar problemas. Pensando nisso, nós tentamos identificar as características de questões contextualizadas. E aí nós encontramos um perfil profissional. Para dar início a esse perfil, nós temos um norte, que são chamados de diretrizes curriculares, que seriam um norteador, no nosso caso, proposto pelo INEP, onde nós devemos trabalhar durante o processo de formação do conhecimento essas competências e habilidades. De modo que, quando alcançadas, nós temos uma avaliação externa, no nosso caso o ENAD, que vai aferir isso de forma positiva ou negativa, quanto ao sucesso do nosso trabalho. E aí, nós temos como estrutura as questões de múltiplas escolhas. Observa que nós temos três principais partes, que é o texto base, o enunciado e as alternativas. Isso indica que, quando se desenvolve uma questão, deve ser observado a coerência e a coesão entre essas três partes, de modo que haja uma articulação entre elas e se explicite uma única situação-problema, ou seja, determinando uma abordagem homogênea do conteúdo. As características dessas questões devem favorecer quanto objetividade, informações necessárias à resolução, uma ordem gramatical direta, simplicidade de vocabulário, mas isso não significa uma linguagem simplória. Clareza de linguagem, uma precisão, impessoalidade e a ausência de alguns adjetivos, e aí para não confundir o nosso aluno. E o principal, que é a adequação dos objetivos com o nosso plano de ensino e plano de aula. Nesse período, nós como professores estamos desenvolvendo o nosso plano de ensino e logo mais o nosso plano de aula. E espera-se que os objetivos ali listados sejam alcançados durante todo o processo de formação do conhecimento em sala de aula, para que o aluno consiga alcançar a solução de problemas. Como que é desenvolvida uma estrutura de questão múltipla escolha? Dentro desse passo, nós encontramos que a questão ela vai fornecer uma situação-problema, um texto base e uma contextualização. Ou seja, constitui-se de uma situação problemática que é a motivação da questão, e nela podem ter textos, figuras, tabelas, gráficos. Se isso acontecer, não se esqueça de referenciar, tá bom? Bom, saiba mais. De preferência que as situações problemas exijam uma reflexão e uma tomada de decisão. Se isso acontece, e acontece de maneira fidedigna, nós conseguimos desenvolver umas capacidades dos nossos alunos quanto àquela solução de problemas lá no nosso esquema anterior. Evitar a exigência de informações simplesmente decoradas, como fórmulas, data, termos, nomes, enfim. Esses detalhes não avaliam a habilidade do nosso aluno, ele só vai privilegiar a memorização, o que também não deixa de ser importante.
Quanto ao enunciado, o que se espera que ele tenha? O enunciado é a instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo estudante. Aqui se define o nível de habilidade cognitiva requerida e o que será avaliado. Bom, quanto ao enunciado da pergunta, nós temos um item aqui chamado de Saiba Mais. Espera-se que os nossos enunciados, quanto questões objetivas, apresente todas as informações técnicas necessárias, que se inclua uma instrução clara e objetiva, que o nosso enunciado seja sempre redigido de forma afirmativa, que preferencialmente utilizemos termos impessoais como calcula-se, considera-se, argumenta-se. Bom, vamos avançar? Tranquilo até aqui? E quanto às afirmativas? Bom, observe esse esquema junto comigo e vamos tentar entender do que se trata. Como as nossas questões são objetivas, nós temos 5 opções de respostas, com uma resposta correta e 5 respostas incorretas. Quais seriam as possibilidades de respostas? Acompanhe junto comigo. Bom, nós temos como opções de respostas os distratores e a resposta gabarito. Bom, Fabrício, o que são os distratores? Os distratores são as alternativas incorretas. E o nosso gabarito é a resposta correta que contempla e satisfaz o que o nosso enunciado, a nossa pergunta, está pedindo. O que é importante frisar aqui? Nós, como professores, temos como definir um diagnóstico a partir das respostas. Ou seja, os distratores não devem ser colocados nas nossas questões como respostas absurdas. Espera-se que a sua construção seja de forma a induzir possíveis situações de não conhecimento quanto ao conteúdo. Por exemplo, matematicamente falando, eu tenho a expressão parênteses, menos 2, fecha parênteses, ao quadrado. Nessa expressão, temos que parênteses, menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, temos como solução de resposta gabarito 4 positivo. Se o meu aluno marque a opção menos 4 como um distrator, eu tenho como saber e identificar que o mesmo tem o senso comum de multiplicação, que é elevar ao quadrado, que atingiu o item 4, como esperado, mas que ele não tem noção quanto a operações de sinais, muito menos a prioridade que seria o nosso parênteses. Então, aí sim eu consigo utilizar o distrator a meu favor e fazer um processo de intervenção no mesmo. Espera-se que nós, professores, quando desenvolvemos as questões, na parte de alternativas, não utilizemos como opções de respostas os itens nenhuma das anteriores, todas as anteriores. As respostas não devem ser longas e repetitivas. Não se deve tomar uma alternativa falsa pela inclusão da palavra não, que as alternativas não devem empregar elementos que levem à resposta correta apenas por exclusão de itens, porque aí nós não conseguimos identificar os conhecimentos adquiridos pelos nossos alunos. Bom, mais uma vez, distratores. O que são? Bom, espera-se que com a utilização dos distratores, nós desenvolvemos respostas plausíveis, isto é, elas devem parecer corretas para aqueles participantes do teste que não desenvolveram a habilidade em questão. Ou seja, aí nós conseguimos fazer um processo de intervenção e tentar recuperar esse aluno. Os distratores
devem ser plausíveis em relação ao enunciado e à habilidade que está sendo avaliada. Muito embora você colocar uma opção de resposta nada a ver com o enunciado, muito menos com as parecidas ou semelhantes com as respostas possíveis, o aluno não tem como eliminar a questão de cara. Na elaboração dos distratores, devemos utilizar erros comuns observados no ensino-aprendizagem, para podermos identificar se o aluno conseguiu visualizar a diferença entre o gabarito ou o distrator. Mas vale lembrar um cuidado que deve ser tomado. Não é tornar o distrator uma opção que leve ao que chamamos de pegadinha, ou seja, induzir ao aluno ao erro. Lembre-se que nós aqui estamos tentando identificar, caso aconteça, o que o aluno não aprendeu. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, então vamos avançar. Quanto à situação problema, enunciado e alternativas, o que é adequado? Bom, primeiro nós devemos elaborar uma situação problema, que seria um texto base. Depois o enunciado. Logo em seguida, definir quais são as alternativas. Lembre que as alternativas são compostas por distratores e a resposta gabarito. Vale frisar aqui que enunciado nada mais é do que o comando do nosso problema, o comando da nossa pergunta. O item correto não deve deixar dúvida, ou seja, a nossa opção de resposta quanto gabarito, ela não pode deixar dúvida no aluno. É adequado também evitar construções complicadas que possam induzir o estudante ao erro. Bom, espera-se também que seja adequado a utilização de textos que abordem temas até atuais. Mas também não vale colocar um texto de cunho altamente científico. Nós temos que ter o cuidado de adequar esse texto ao nível dos nossos alunos. Claro que sempre esperando e tentando alcançar o seu desenvolvimento máximo. Quando você utilizar tabela, gráfico, imagens, é sempre necessário e adequado você utilizar os mesmos de forma atualizada e referenciá-los de acordo com a ABNT. O que se deve evitar? Bom, deve ser evitado. Bom, pessoal, deve ser evitado também a simples memorização e recordação, viés político-cultural, opções muito próximas do gabarito, dar pistas e as expressões sempre, nunca, talvez, pode ser, tudo, todos, ninguém, como fonte norteadora da questão, também deve ser evitada, pois pode dar uma falsa sensação e impressão equivocada ao aluno. E, claro, também fornecer enunciados vagos ou propor um distrator com erros grosseiros e alternativas absurdas também não tem sentido a sua utilização. Tá certo, pessoal? Então, nós encerramos por aqui o primeiro vídeo do módulo 2 e até o próximo. Até mais!